E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom? Quanto tempo? Na verdade, nem faz tanto tempo assim. É que todo mundo sabe que um mês na internet é o equivalente exato a 65 anos na vida real. Nesse momento já estou com os cabelos brancos, com as costas arcadas, com artrose nos joelhos, mas estou de volta. Dessa vez caminhando numa liberdade pós-chuva, uma liberdade molhada, as lanternas refletindo no asfalto molhado no começo de noite. E enquanto caminhamos por lá, refletiremos sobre o Brasilzão, onde habitamos. Vamos filosofar um pouco sobre os problemas do Brasil, afinal, falar sobre os problemas do Brasil é o que une todos os brasileiros. Adoramos criticar o nosso paizão, não é? Vamos lá então. Desculpa a demora, rapaziada. Espero que gostem. Vamos lá. Bom, rapaziada, como vocês sabem, eu morei no Japão por 5 anos, né? Um pouco mais de 5 anos. E quando a gente sai daqui do Brasil e se muda para um país desenvolvido, a gente geralmente fica deslumbrado, né? Principalmente no começo, sobre como tudo funciona lá fora, né? É lógico que todos os países têm os seus problemas particulares, né? Mas é inegável, mesmo eu tendo escolhido voltar para o Brasil, né, deliberadamente, é inegável que o Japão, num geral, funciona melhor enquanto sociedade, né? É uma sociedade mais funcional do que a nossa, do que a brasileira, né? Em questão de segurança, em questão de educação, em infraestrutura, né, em transporte público, em distribuição de renda, em saúde, há de se questionar um pouco, né? Mas enfim, num geral, é um país mais desenvolvido, né? Obviamente, quando eu fui para o Japão, eu já sabia disso. Eu fui para lá porque eu sabia disso, inclusive. É senso comum. Todo mundo sabe disso, né? O que eu não entendia muito bem na época, e não entendia porque não é senso comum, era o porquê exatamente das coisas serem como são, né? O porquê do Japão ser desenvolvido e do Brasil não. O que me diziam o tempo inteiro, quando as pessoas começaram a saber, né, que eu estava de mudança para o Japão, era que os japoneses eram um povo muito resiliente, né? Um povo muito educado, um povo muito inteligente, e isso supostamente justificaria por si só o desenvolvimento do Japão em relação ao Brasil, né? E na maior parte das vezes em que eu escutei isso, né, os elogios ao Japão, eles vinham acompanhados da depreciação do Brasil, né? Não ficava só subentendido, não. As pessoas falavam literalmente que brasileiro é preguiçoso, que brasileiro é invejoso, que brasileiro é burro, né? Que brasileiro quer dar um jeitinho para tudo, que os políticos brasileiros são todos corruptos, né? E esse seria supostamente o motivo pelo qual o Brasil não se desenvolve, né? Seria um motivo cultural, seria uma questão relacionada ao comportamento do povo brasileiro, aos valores perpetuados pelo povo brasileiro. E assim, né? Obviamente eu não estou aqui para dizer que o Brasil é maravilhoso em todos os aspectos, né? Nem mesmo que a cultura brasileira é perfeita em todos os aspectos, mas esse tipo de afirmação, que é muito comum na nossa sociedade, principalmente aqui na internet, né? Ele está errado, né? Ele está errado e ele é complicado porque ele transmite a ideia de que o problema é insolucionável, né? Que o Brasil está fadado ao fracasso e não tem nada que possa ser feito, porque, né? O problema é o povo, né? Se o problema é o povo, então não tem o que possa ser feito, né? Só se a gente exterminar todo o povo e botar um povo novo no lugar, né? Então, quando a gente diz que o problema de um país está no comportamento das pessoas, na cultura das pessoas, nos valores das pessoas, fica subentendido que essas coisas, né? O comportamento, a cultura, os valores, são a base mais fundamental da sociedade, né? Como se não tivesse nada por debaixo dessas coisas. Aqui eu não estou dizendo, obviamente, que essas afirmações que são feitas a respeito do povo brasileiro são verdadeiras, né? Mas ainda que fossem, de onde que vem a cultura? Né? De onde que vem o comportamento? De onde que vem os valores? A gente não nasce com isso. Não é uma questão genética, né? Se um japonês vier aqui para o Brasil, adotar um bebê brasileiro recém-nascido, levar para criar no Japão, essa criança naturalmente vai desenvolver uma cultura, vai desenvolver comportamentos, vai desenvolver valores completamente diferentes do que ela desenvolveria se fosse criada aqui no Brasil, né?
Não dá para você gostar de J-pop se você nunca escutou J-pop na sua vida. Não dá para você gostar de feijoada se você nunca comeu feijoada na sua vida, né? É bem simples. E eu acredito de verdade que a maioria das pessoas entende isso. Mesmo as que repetem que o problema do Brasil é que o brasileiro é assim ou assado, elas sabem disso. Elas sabem que se o Brasil tivesse um sistema de educação de qualidade, um sistema de distribuição de renda de qualidade, um sistema de saúde de qualidade, um sistema de segurança pública de qualidade, e assim por diante, né, tantas outras coisas que um país precisa ter, as coisas aqui seriam diferentes, né? As pessoas seriam diferentes, sem fazer juízo de valor, né? Se a sociedade fosse diferente, as pessoas se comportariam de forma diferente dentro dela. E a cultura, por consequência, também seria diferente. Aspectos que a gente pode considerar objetivamente negativos da nossa cultura, que nem a normalização da corrupção na política, por exemplo, né? A naturalização da violência, da desigualdade, da pobreza, em certo ponto até uma cultura que valoriza mais o improviso do que o planejamento, né? O tal do jeitinho brasileiro, tudo isso pode até ser considerado problemático, né? Mas tudo isso emerge de problemas na infraestrutura social. Tendencialmente, as pessoas não teriam que improvisar, né? Não teriam que dar jeitinho se elas tivessem uma base sólida onde se sustentar, né? Mesmo tendo uma base sólida, é possível que tenha um indivíduo ou outro que prefira agir de forma desonesta, né? Mas tendencialmente o número de pessoas diminuiria, entende? Então, se é assim, não faz sentido dizer que o problema do Brasil é o brasileiro, que o problema do Brasil é a cultura, que o problema do Brasil são os valores que são perpetuados aqui. Não que não existam aspectos da cultura que possam ser problemáticos, né? Que nem a corrupção na política, por exemplo, que é objetivamente problemático. Mas a cultura já é produto de relações anteriores, de relações mais básicas, de relações mais fundamentais, né? Não dá para dizer que o problema de nenhum país do mundo é a cultura. Se a cultura tem aspectos problemáticos, o problema do país está naquilo que está produzindo esses aspectos problemáticos. A gente não nasce com cultura, né? Os políticos não nascem corruptos, por incrível que pareça, né? A gente desenvolve essas características. O meio imprime na gente essas características, tendencialmente falando, né? Tendencialmente falando. É por isso, aliás, que entra governo, sai governo e a corrupção permanece, né? Porque não é uma característica específica de um indivíduo em particular. É uma questão estrutural, tá ligado? Não que não tenham indivíduos que tenham de fato um problema de índole. Agora, se 200 milhões de pessoas apresentam esse mesmo problema, aí o problema não é mais de índole, entende? Aí é estrutural, tá ligado? Então, o argumento de que o problema é cultural, ele está sempre errado. Porque mesmo que a cultura tenha aspectos problemáticos, ela é causada por problemas estruturais subjacentes, né? Culpar a cultura pela falta de desenvolvimento é tipo culpar a fumaça pelo incêndio, tá ligado? É tipo culpar a febre pela gripe. A cultura é um sintoma da organização social e não o contrário, né? Os problemas da nossa cultura decorrem da falta de desenvolvimento e não a falta de desenvolvimento que decorre dos problemas da nossa cultura, tá ligado? É claro que depois de estabelecida, a cultura retroage sobre a infraestrutura que a produziu, né? A falta de desenvolvimento produz corrupção e a corrupção produz mais falta de desenvolvimento, né? O problema se torna cíclico, se torna recursivo. A estrutura social é feita de pessoas, tá ligado? Feita de indivíduos. Mas quando esses indivíduos agem em conjunto, emerge da atividade conjunta deles características que não estão neles individualmente. E essas características do todo retroagem sobre as partes, retroagem sobre os indivíduos particulares. Então, sozinho, você pode ser um poço de virtude. Eu sou um poço de virtude quando eu estou sozinho no meu quarto, né? Não mato nem pernilongo. Agora, se eu for jogado numa situação que exija de mim agir contra os meus princípios, não que eu não tenha escolha. Eu tenho escolha, eu sempre tenho escolha, né? Só que, se eu escolher continuar fiel aos meus princípios, às minhas virtudes, é provável que eu não sobreviva. Entende? Agora, se eu me corromper para sobreviver, eu vou ser mais um para pressionar o próximo a se corromper também. Entende? Para quebrar esse ciclo, a gente tem que atacar a raiz do problema.
onde ele se forma da primeira vez, onde ele se origina, né? Não adianta você espantar a fumaça e não apagar o fogo, né? Não adianta você tratar a febre e não a infecção que causa a febre. É preciso atacar na fonte, não no sintoma, né? E a fonte é a infraestrutura social, é educação, é saúde, é distribuição de renda, é segurança pública, tá ligado? Agora, fora isso, mesmo admitindo que podem existir problemas culturais no Brasil, existem algumas coisas que são simplesmente mentira mesmo, né? Ou pelo menos impressões equivocadas que as pessoas têm. Que nem quando se diz, por exemplo, que o Brasil não se desenvolve porque o brasileiro é preguiçoso, porque o brasileiro é vagabundo, né? Se a gente pega os dados da OCDE de 2022, que eu não sei se são os últimos, mas foram os que eu achei aqui mais fácil na internet, dos 38 países que fazem parte da OCDE, o Brasil é o 4º colocado na quantidade de horas trabalhadas por ano. Eu até anotei aqui os dados. Ó. O trabalhador brasileiro trabalha em média 1.936 horas por ano. O japonês trabalha em média, sabe quanto? 1.607 horas por ano. Até desafinei. 1.607 horas por ano. Ou seja, o brasileiro trabalha em média 300 horas a mais que o japonês por ano. Então, o argumento de que o Brasil não é desenvolvido igual ao Japão, porque o brasileiro é preguiçoso, simplesmente não tem base nenhuma na realidade, né? Não tem base nenhuma na realidade. A diferença é que, como o Japão é um país industrializado, o trabalhador japonês consegue produzir muito mais valor para o país dele em muito menos tempo de trabalho do que o trabalhador brasileiro. Tanto o trabalhador brasileiro quanto o trabalhador japonês, pode ser que eles trabalhem 12 horas por dia cada um. Tá ligado? Só que o japonês trabalha 12 horas montando carro na fábrica da Toyota. E o brasileiro trabalha 12 horas fazendo Uber, fazendo iFood. Entende? Um deles está produzindo carro para uma indústria nacional que vai exportar para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai comprar o carro da Toyota, vai deixar o Japão mais rico no processo. E o outro está parado no trânsito, levando o Big Mac para casa do gordinho, né? Ele não está produzindo riqueza para o Brasil, mas não porque ele trabalha pouco. Ele trabalha até demais. Só que o Brasil não tem um setor industrial desenvolvido. A maior parte dos trabalhadores brasileiros trabalha no setor de comércio e serviços. A gente não produz bens de alto valor agregado, que chama, né? Porque a gente não tem tanta indústria assim. Esse sim é um dos grandes motivos, por exemplo, pelo qual o Brasil não é desenvolvido. Não tem relação nenhuma com a cultura, com os valores, com o comportamento do povo brasileiro, com a religião do povo brasileiro, né? Todos os países grandes, os países populosos que se desenvolveram na história do capitalismo são aqueles que se industrializaram. São aqueles que produzem bens de alto valor agregado e não só exportam commodities, que nem o Brasil faz, né? Do jeito que o Brasil está hoje, a gente exporta matéria-prima para o exterior, eles produzem itens complexos com a nossa matéria-prima lá fora, nas indústrias lá de fora, e depois a gente compra de volta o produto final, que foi produzido com a nossa matéria-prima, muito mais caro do que a gente vendeu, obviamente, né? A indústria, ela gera emprego, né? Eu morei no Japão, a maior parte dos brasileiros que vivem lá trabalham em fábricas, né? Eu mesmo trabalhei em fábrica por um tempo. Não tem nenhum setor da economia que precise de tanta mão de obra quanto a indústria. Então a indústria gera emprego, consequentemente aumenta a renda do povo e ao mesmo tempo reduz o preço dos produtos, né? Porque os produtos que a gente precisaria exportar lá de fora passam a ser produzidos aqui mesmo, pela nossa indústria. Então não tem como se desenvolver sem industrialização. O problema é que o Brasil foi historicamente estruturado para atender outras demandas, né? Para ocupar outra posição na economia global. Industrialização exige, primeiro, investimento em ciência e tecnologia. O Brasil dedica só 1% do PIB para ciência e tecnologia. No governo passado tiveram mais de 40% em algumas áreas de corte, né? Teve corte de mais de 40% em algumas áreas de ciência e tecnologia. Uma grande parte da mão de obra qualificada que se forma aqui no Brasil, nas universidades daqui do Brasil, acaba trabalhando para empresas do exterior, né? Ou que nem a gente escuta falar muito, engenheiros formados aqui no Brasil que acabam tendo que trabalhar de Uber, porque não tem serviço no Brasil que exija esse nível de qualificação que eles têm, né? E é aquilo. O Brasil colonial foi estruturado para servir a Portugal. Tudo que era produzido aqui era para abastecer a Europa.
não para gerar desenvolvimento interno, né? E de modo geral é isso que a gente continua fazendo até hoje. A gente abastece o resto do mundo com a nossa matéria-prima, né? Com commodities e até com mão de obra, né? A gente investe na formação do engenheiro e o engenheiro vai trabalhar na Nova Zelândia, né? Sei lá, no Japão, que seja, na Europa. Vai produzir riqueza para outro país, porque o Brasil não oferece oportunidade para ele. E é interessante, porque até essa coisa do pessoal dizer que brasileiro é preguiçoso, que brasileiro é isso e aquilo, tudo isso ainda é reflexo dessa herança colonial. Porque as pessoas que dizem isso, elas falam como se elas não fizessem parte do povo brasileiro, né? Como se elas estivessem falando de outro povo. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. A elite brasileira da época da colônia se via como uma extensão da Europa, não como uma nação independente, né? E é dali que começaram a surgir essas afirmações que estão na boca de todo mundo hoje em dia, né? As pessoas se referem ao povo como se fosse outro povo. E isso serve como um mecanismo de distanciamento, né? De autodefesa. O problema não sou eu, o problema é esse povo, esse povinho, né? E isso se torna mais bizarro ainda quando a gente escuta indivíduos da classe política reproduzindo esse tipo de discurso no Brasil. Não por ignorância, né? Mas por intenção mesmo, por má intenção. Dizendo que o problema do Brasil é moral, dizendo que o problema do Brasil é que o brasileiro cultua os valores errados, que nem a gente falou, ninguém nasce com valores, né? Os valores não estão na genética, não estão no sangue. Valores se constroem, por exemplo, com um sistema educacional eficiente, com um sistema de distribuição de renda eficiente que diminua a quantidade de pai ausente, de família desestruturada. Valores se constroem com emprego de qualidade, com moradia de qualidade, com saúde de qualidade, com segurança pública de qualidade, né? E os políticos, eles estão lá para quê, né? Eles estão lá supostamente para garantir essas coisas para a população, para construir essa infraestrutura para a população. A gente paga os salários deles para isso, 30, 40 mil reais por mês. E aí vai lá um político com milhões de seguidores aí, chega na internet e diz que o problema do Brasil é que o brasileiro cultua os valores errados. Vocês entendem o quão bizarro é isso? No fundo ele está falando assim, olha, eu não posso fazer nada, né? Eu ganhei a eleição não sei para quê. Não sei para que eu pedi o seu voto, porque eu não posso fazer nada. O problema é o povo, que é burro, que não cultua os valores certos, né? Ele está literalmente assumindo que não vai fazer o trabalho dele. Ele vai passar os 4 anos só criando polêmica em cima de pauta moral na internet e nunca vai chegar nem perto de falar em industrialização e muito menos ainda em investimento em ciência e tecnologia. Pelo contrário, é mais provável até que ele ataque a ciência, que ataque a universidade, que promova leis ali de diminuição, de corte de gastos, né, para ciência e tecnologia, porque o que ele quer de fato é que o Brasil continue nessa posição de submissão que já está há 500 anos. Além do salário dele já estar garantido, ele tem também o subsídio, né, tem o lobby de grandes empresas exportadoras de matéria-prima que dependem da desindustrialização do Brasil para continuar enriquecendo, vendendo as nossas commodities para o exterior, né? Esses são os verdadeiros problemas do Brasil. Agora, é interessante, quando eu falo sobre isso, eu acho interessante como algumas pessoas tentam inverter o meu argumento, dizendo assim, se você diz que o comportamento das pessoas é influenciado pelo ambiente, né, pelo meio em que elas estão inseridas, você está sendo preconceituoso. Você está dizendo que os pobres são tendencialmente mais propensos ao crime. Eu sempre fui pobre e nunca roubei ninguém. A maior parte dos pobres é honesta. Nem todo pobre é bandido, né? Óbvio que nem todo pobre é bandido. Isso nunca foi dito, né? Isso nunca foi dito. Não é um julgamento moral que se faz aqui. É que de um jeito ou de outro, as estatísticas existem, né? E você tem que explicá-las de alguma forma. A gente tem milhões, né? Milhões de pesquisas apontando que a gigantesca maioria dos crimes de rua são cometidos por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, né? Que nem eu falei no decorrer do vídeo aí, né? Não que não existam casos em que a índole individual faça diferença, mas tendencialmente os números se manifestam, né? O meu argumento é que uma boa parte dessas pessoas, se tivesse tido acesso à educação, à saúde, à segurança, à oportunidade de trabalho de qualidade durante a vida, não se submeteria a essa situação. Não tem absolutamente nada de preconceituoso nisso. Muito pelo contrário, aliás, né? Preconceituoso é acreditar que todas essas pessoas já nasceram más
e coincidentemente a maioria delas é pobre, né? Aí sim fica complicado de argumentar. É claro, né, que a maior parte da população pobre vive de forma honesta, assim como é claro que tem um monte de rico cometendo crimes horríveis, né, muito mais graves inclusive do que esses crimes aí de rua que saltam mais a atenção do povo. Só que quem é rico nem na cadeia fica, né, para começar. Isso quando os crimes deles não são até institucionalizados, né, fazem parte já da lei. Enfim, é preciso tomar cuidado, porque às vezes aquilo que os nossos olhos veem à primeira vista nem sempre é o que de fato é. Então a gente tem que tomar cuidado para não sair por aí espalhando ideias equivocadas. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Desculpa aí se falei alguma merda. E até a próxima.